Eu tenho percebido que o jovem dessa geração de 20 a 25 anos, vamos pôr nessa faixa assim, tá precisando se atentar a algumas coisas que talvez o fato dele ter passado uma parte da educação dele durante a pandemia, tipo uma parte da adolescência, uma parte do ou desse começo da vida adulta, tipo primeiros anos de colegial e primeiros anos na faculdade, durante a pandemia, sem muito contato físico com outras pessoas, eu sinto que isso impactou uma coisa muito importante, que é a leitura social. Sinto que o jovem ele ficou muito digitalizado, isolado e tal. E essas nuances de perceber as pessoas ao redor, o ambiente, a maldade, essa habilidade foi se perdendo. O jovem tá achando que todo mundo é amigo dele, que ninguém oferece risco, que ele pode confiar em todo mundo. Quando na verdade não, né? Quando na verdade as pessoas, cada uma tem seus interesses e você tem que ter os seus. E claro, você tem que ser não, né? Quando você ajuda o outro, você sem querer nada em troca, você vai receber muita coisa em troca da vida dessas pessoas, da vida de outras pessoas. Mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você ajudar alguém, você ser benevolente, não tem a ver com você ser bonzinho. Não tem a ver com isso. Você ser bonzinho demais, achar que pô, mesmo a pessoa pisando em você, te criticando, te zoando em público, você achando que essa pessoa é sua amiga ou é seu amigo. Cara, quando eu tava na faculdade, eu vivi muitos momentos assim que me ajudaram. Por isso que eu acho que a questão da galera ter passado esse período longe da facu, não longe da facu porque parou de estudar, tá? Pra deixar bem claro. Longe da facu porque a pandemia fez com que as pessoas não fossem trabalhar, não fossem estudar presencial. E uma coisa é você interagir com as pessoas pelo Zoom, pelo grupo do WhatsApp e tal. Outra coisa é você ver como as pessoas se comportam pessoalmente, o olhar, né, a fofoca daqui, a fofoca dali. É você saber navegar nesse ambiente. Então, você vai de um. Ainda mais quando, por exemplo, eu fiz USP, estudei na USP. A USP é um universo gigantesco, assim, tem várias pessoas, vários grupos, vários cursos, várias panelas. E essas panelas, cara, você. Não é impossível você ser amigo de todo mundo, né? Você pode ser uma pessoa conhecida por todo mundo, o que faz parte, o que é bom, assim. Você pode ser uma pessoa conhecida por todo mundo. É importante que caso você seja uma pessoa conhecida por todo mundo, assim como eu era, assim como eu ainda sou, você tenha o discernimento de que tudo que você fala, as pessoas ouvem, e as pessoas interpretam, as pessoas julgam e as pessoas repassam. Então, pode ter certeza, alguma mínima coisa que você fala, que você acha que não tem problema nenhum, alguém tá ouvindo aquilo e alguém pode interpretar aquilo de um jeito que você nem quis falar e pode passar pra frente. Então, essa fase, né, de ter essa malícia social, de que, nossa, eu tô olhando aqui, tá armando uma chuva, meu irmão, que eu deveria ter colocado um paninho pra cobrir a minha varanda lá. Mas enfim, aqui tá armando uma chuva, tipo 7 da manhã, tá parecendo que já é 3 da tarde, sabe?
E quando você se liga que nem todo mundo é seu brother, pô, é um alívio, tá ligado? E não é mania de perseguição, não é tipo ficar achando que todo mundo te odeia. Não é isso, velho. Não é todo mundo que te odeia, não. Tem gente que simplesmente não tá nem aí pra você. Esse é o ponto. Só que esse não estar nem aí pra você é um lugar delicado. Porque, em teoria, as pessoas que gostam de você, em teoria, tá? Elas tendem a tolerar mais seus comportamentos. Tipo, seu melhor amigo, ele gosta de você, você faz uma cagada, ele tende a passar um pano pra você, a te perdoar, né, a bola pra frente. Agora, como ninguém tá nem aí pra você, de novo, não é que ninguém tem nem pra você, que elas não gostam de você, elas só estão mais preocupadas com as próprias vidas ao invés de ficar preocupado com você. Elas não são obrigadas a cultivar um sentimento qualquer por você. De amizade, de gratidão, de admiração. Não, às vezes você só existe. Você só é um figurante no contexto da vida daquela pessoa ali. E baseado nisso, se você não presta atenção nisso, se você trata essa pessoa, você tem um comportamento, palavras, atitudes com essa pessoa que você gere sentimentos, tipo, negativos ou sentimentos ambíguos, que minimamente aquela pessoa vai ter que refletir se você é uma pessoa legal ou não, ela tende a ir para um caminho mais fácil, que é a rejeição, que é não querer ter que ficar refletindo ou contextualizando as coisas que você fala. Então, se você falar merda, ou se você tem um comportamento que ambíguo, que possa ser interpretado como algo ruim, é muito mais fácil você ir para uma caixinha ruim do que para uma caixinha boa. E se você se preocupar com isso, pior ainda, tá ligado? Porque aí você vai ficar tentando agradar. E você não tem que agradar ninguém, tá ligado? Então, é essa leitura social que eu vejo que o jovem perdeu um pouco, assim. Por ficarem muito em rede social, muito em sistemas hiperdopaminérgicos, as pessoas querem ficar buscando aprovação, 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 mesmo quando não precisa, quando não precisa. Aprovação através do vocabulário, aprovação através de comportamento, através de piada. Não precisa. E com isso, na verdade, você só se atrapalha, né? Você só se prejudica, porque não agrega para sua vida. Você viver em prol de moldar o seu comportamento para agradar o outro, pessoas que não estão nem aí para você, que na verdade só vai piorar essa atitude das pessoas em relação a você. Ainda mais se a pessoa tem um pouquinho mais de inteligência emocional que você, ela vai perceber em um segundo que você está tentando moldar o seu comportamento para agradar alguém, tá ligado? Quando na verdade você deveria moldar o seu comportamento para se lapidar, se bloquear dessas pessoas. Em vários casos, é melhor você ser inacessível, ser na sua. Ser inacessível, vamos destrinchar essa palavra. Inacessível não significa ser mala, ser metido, ser mal educado. Não. Ser inacessível, nesse caso aqui, é não deixar que as pessoas acessem seus sentimentos e seus planos. A maioria das minhas grandes conquistas eu não contei pra ninguém. Nem pra minha namorada. Não contei. Quando eu fui fazer meu processo de trainee, minhas entrevistas, eu não contei, só minha família sabia. Não contei pra nenhum amigo. Eu contei pra um amigo que me ajudou,
que eu pedi ajuda pra ele, paguei ele pra me ajudar com prova de cálculo, pra me ajudar a fazer as contas e tal. E me ensinou lá, fui na casa dele, me deu aula, o cara é engenheiro, me deu aula, e o outro também me deu aula de inglês pra fazer as entrevistas em inglês. Então, assim, pessoas que estavam me ajudando, eu também tava ajudando essas pessoas. Fora isso, velho, eu não contei pra ninguém, tá ligado? Não contei pra ninguém. E tanto que minha ex foi viajar, da minha ex-namoradinha na época, eu era bem novo, né? E ela só ficou sabendo que eu passei no treininho depois que eu passei no treininho. Por quê? Porque eu não queria deixar acessível meus sentimentos até pra uma pessoa que tava perto de mim. Pra não atrapalhar meus planos, pra não atrapalhar minha dinâmica, pra não atrapalhar as decisões que eu tomei na minha cabeça. Você não pode ser a pessoa. E o jovem, ele precisa de aconselhamento, né? Só que é diferente você pedir um conselho do que você pedir uma dica. Tipo assim, é diferente você chegar numa pessoa mais velha e falar: meu, qual a idade que você tem? Considerando tudo que você sabe, qual é o conselho que você daria pra você mesmo nessa situação, com essa idade? Isso é diferente de você falar: você tem uma dica pra mim? É algo muito mais profundo que faz com que a pessoa raciocine do que cuspa lá uma dica, uma dica pronta que, tipo, não vai te ajudar em nada. Eu tô tentando não te dar dicas, sabe? Esse vídeo é sobre conselhos que eu gostaria de ter tido dos 20 aos 25 anos. Porque quando você se torna mais inacessível, assim, bloqueia, blinda seus sentimentos, não se deixa abalar por situações exógenas, externas, continua treinando, continua estudando, sua vida depende disso, continua trabalhando, continua se fortalecendo e continua expandindo a sua rede, você vai ver que as pessoas respeitam muito mais quem também não tá nem aí pra elas. E, de novo, não estar nem aí pra elas é o seguinte: o que ela faz, o que essa pessoa faz não me afeta em nada. Logo, pra que eu vou ficar me importando? Se a pessoa tá bem, legal. Se a pessoa tá mal, que pena. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder ajudar, eu não ajudo. Se a pessoa falou X sobre mim, problema dela. Se a pessoa me elogiou, legal. Você vê que a ideia é você viver a sua vida. Você tem que viver na cidade a sua vida. E se alguém tenta atravessar o seu caminho, fala mal de você, te zoa, vamos supor, uns 2 anos atrás eu acompanhei um grande amigo meu que é mais novo num campeonato de futebol. Eu ajudei eles lá como técnico no time deles, lá na USP, inclusive. No campeonato, teve um campeonato de futsal, ele me chamou, eu já fui campeão desse campeonato e ele me chamou pra ser técnico lá do time dele. Eu fui. E cara, logo no começo eu percebi, falei: puta, a faculdade é foda, né? Porque todo mundo finge ser seu amiguinho, tá ligado? E aí, e ainda mais esses ambientes assim, que é muita competição entre eles. Por fama, por status, por relacionamento, sabe? É muita competição. Pra ver quem fica com quem. É uma passação de perna gigante. E aí, eu vi, né, ele chegando e cumprimentando todos os caras, sendo amiguinho de todos os caras, dando risadinha pra todos os caras. Eu já fiquei incomodado com aquilo. Falei: puta, não tem problema nenhum você cumprimentar todo mundo. Faz parte. Só que você não pode ser uma pessoa de sorriso fácil pra todo mundo. Nem todo mundo merece a sua risada, nem todo mundo merece acessar os seus. Isso que você tem de melhor. Dito e feito, quando começou o jogo, esses mesmos caras que ele tava abraçando, dando sorriso, cumprimentando, começou o jogo e esses caras começaram a xingar ele. Xingar. Como fala? Tirar ele do eixo, desestabilizar ele. Eu falei: nossa, eu fiquei com muita raiva daquilo, velho. Fiquei com muita raiva daquilo. E aí depois eu falei pra ele: ó, você tá vendo? Todos os caras que você achava que eram seus amigos, ó,
na hora que começou a parada, você viu quem é quem. Na hora que começou valendo uma coisa que era importante. Ah, é jogo de campeonato universitário. Tô nem aí, meu irmão. Valia título, alguém ia ganhar, alguém ia perder. E se esses caras, numa situação dessa, que alguém ia ganhar e alguém ia perder, eles se fingiram de amigo e atuaram pra ele perder, porque o que eles estavam fazendo ali era desestabilizar a cabeça dele pra fazer com que ele perdesse. Esses caras não são amigos deles. E eu falei pra ele, velho, esses caras não são seus amigos, velho. Não confia nesses caras, velho. Não confia nesses caras. Eu não confio nesses caras. Dito e feito, depois de agora 2 anos, um desses caras aí postou um negócio e falei, cara, ó, não confio nesse moleque. Ele falou, eu também, hoje em dia eu não confio também. Percebi que ele não era meu amigo. Só que no dia, ele não entendeu, tá ligado? No dia ele achou que era. E eu acho que isso é muito impacto. Mas assim, é minha opinião, tá? É o impacto desses, sei lá, 2020, 21, 22 de socialização aí que esse jovem, de certa forma, teve abalada, né? Num momento muito crítico. Pô, nessa idade eu vivi cada coisa, tipo, desde faculdade até trabalho, de trabalhar em outro estado, de ter contato com outras culturas, para conseguir ter esse discernimento de quem é mal, quem é bom. E às vezes não é nem quem é mal, quem é bom, tá? É só quem... O mundo. Olha só, o mundo. O mundo é o mundo desde antes da gente nascer. A gente quer queira ou não. A gente... O ser humano de, sei lá, 100 anos pra cá tentou transformar o mundo através de organizações globais, através de acordos diplomáticos, através de consensos de paz. Mas o mundo teve muita guerra já, muito conflito. Putz, cara, desde antes de Cristo aí tem conflito, guerra, briga por território, briga por espaço, disputa por poder, disputa por comida, disputa por território. Isso daí é inerente ao ser humano. O ser humano faz isso desde sempre. Desde sempre o ser humano faz isso. O ser humano briga, desde sempre. E tipo assim, é muito recente essa mudança, tipo, para uma configuração de fábrica mais pacífica. E por mais que a gente tente forçar isso, são milhares de anos de vida humana aí que instintivamente o ser humano tem esse outro lado, entendeu? Tem esse outro lado de combate, de conflito, de guerra, de disputa, de poder. E não é culpa minha. Eu só tô te contando isso daí pra te ajudar. Não fui eu que inventei isso. Só que eu descobri isso quando eu tinha 10 anos de idade, quando eu vi na porta da escola, na minha escola tinha algumas pessoas que saíram da FEBEM e ia estudar lá. E um desses moleques eu tava indo embora pra casa, eu tava andando numa linha reta, não tinha como não ver. Ele tava na minha frente, tava 50 metros de distância, ele roubou um outro moleque, e eu vi. No dia seguinte, faltou na aula, eu falei, meu Deus. Chegou na porta da saída, ele tava lá, em cima de uma bicicleta, com uma arma na mão, colocou a arma na minha cabeça e falou, a próxima vez que você vê eu roubando, você vai morrer. Ali eu já aprendi que a vida é uma treta, velho. Esse dia aí eu falei, vixe, se eu não ficar ligeiro com o que eu faço, com o que eu falo, eu posso morrer, eu posso perder a vida. E quando você... E aí, eu não tô falando que você tem que ser exposto a alguém colocar um cano na sua cabeça pra você ficar ligeiro. Mas o que eu tô dizendo é que não precisa uma pessoa pôr um cano na sua cabeça pra você estar sob risco ou numa situação desconfortável. Existem outras formas do cano estar na sua cabeça, né? Subjetivas. Situações de vida ou morte, situações que nem são de vida ou morte, mas que podem impactar o seu futuro aí, de decisões que você toma. Nesse dia, sabe o que eu fiz? Que o cara apontou um cano na minha cabeça. Em vez de... Porra. Eu tinha várias opções, né?
eu escolhi a que fazia mais sentido. Eu falei, cara, desculpa. Tava indo pra casa, não teve nem como desviar. Nunca mais vou ver você roubando, desculpa. Tô aqui, ó, firme e forte gravando um vídeo pro YouTube. Porque eu pedi desculpa. Imagina se eu falo, sei lá, se eu reajo de uma maneira... Não, você tem que ser estratégico na sua comunicação, na sua forma de agir, de reagir, sabe? E você tem que adaptar a sua linguagem a cada ambiente que você entra. Quando eu era estagiário, eu tinha muita mania de falar gíria. E minha chefe falava, fala menos gíria, para de falar gíria. E eu fiquei puto com ela. Tipo assim, eu achava completamente desnecessário aquilo que ela tava me falando. Eu achava que eu não precisava parar de falar gíria. Eu achava que eu sabia de tudo e ela tava errada, tá ligado? Olha as ideias. E hoje em dia, eu entendo o que ela queria dizer. E eu acho que ela foi até fofa, assim. Ela falou de um jeito super... Eu acredito que ela deva ter pensado várias formas de falar isso e me falou de um jeito mais natural possível, sabe? Não é que eu fiquei ofendidinho, mas eu fiquei tipo assim, qual que é o problema de eu falar gíria, tá ligado? Não tem problema nenhum eu falar gíria, desde que eu saiba o momento de falar gíria. Tem trabalho que eu posso falar gíria, tem trabalho que eu não devo falar gíria. Como é que eu vou falar gíria num contexto de corporativo, mundo corporativo, que eu tenho que me relacionar com diferentes profissionais de diferentes níveis, desde presidente até operador de máquina. Com cada uma dessas pessoas eu tenho que ir ajustando meu nível de comunicação, o meu vocabulário, as palavras que eu uso, as palavras que eu escolho. E aí eu posso encaixar a gíria como um instrumento, como uma ferramenta, e não como a configuração de fábrica. E usar palavras normais como instrumento e ferramenta, entendeu? Não pode ser ao contrário. Tem que ser uma coisa estratégica, tem que ser uma coisa intencional. E esse vídeo é um dos vídeos que eu mais gosto de fazer, que é esses vídeos sobre essas reflexões do que eu vejo hoje nos jovens, assim, e ter esse tipo de reflexão, ter esse tipo de pensamento, calcular as coisas que você está fazendo, as coisas que você está falando, quem é que é a pessoa que está ouvindo, com quem essa pessoa pode falar, de que forma isso pode impactar a sua vida. É algo que cansa. E é isso aí, velho. Vai cansar mesmo. Vai cansar mesmo. Não tem o que você fazer. Não tem como você não cansar. Só que quanto antes você começar a fazer isso, adaptar a sua linguagem, saber a hora de ficar quieto, saber se fechar, saber quando você tem que estar disponível. Essas coisas, cara, são muito, 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 muito importantes nessa fase. Saber falar não. E aí eu acho que tudo isso meio que gira em torno... Sabe aquele conceito de hábitos atômicos? De você ter um hábito que consegue meio que desencadear vários outros hábitos juntos. Por exemplo, você ir na academia ajuda você a comer melhor, comer melhor ajuda você a beber mais água ajuda você a ir na academia, que ajuda você a dormir melhor, e tudo começou de um grande hábito. Então, tem uma grande coisa que, se você aprende, facilita tudo isso que eu falei durante esse vídeo, que é falar não. E é falar não para convites, é falar não para não vou, não posso, não porque minha prioridade é outra, não aceito que as pessoas me tratem desta forma, que é o exemplo que eu dei do meu amigo lá, que os caras
xingaram ele num jogo de futebol e 5 minutos atrás estavam se fazendo de amigo. Tipo assim, a namorada dele tava apoiando. Eu tava apoiando. Engraçado, né? Tipo assim, as pessoas que gostam dele de verdade estavam apoiando. E não tem como confundir. Eu não me confundi. Não é uma confusão. Aqueles caras não gostam dele de verdade. Se fazem de amigos. E normal. O mundo tá cheio disso daí, tá ligado? O mundo tá cheio disso daí. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez você passe por isso. Talvez você conte os seus segredos. Conte os seus pensamentos para pessoas que não merecem saber, né? Então, e que não querem o seu bem. Se você saber falar não, você vai saber falar não para não ter essas pessoas na sua vida. Não tô afim, não quero. Entendeu? Então é isso. Um resumo de tudo saiba falar não. Ninguém não é todo mundo que é seu amigo. Você tem que aprender usa essa energia agora nessa época que você tá para aprender a se comunicar melhor em diferentes situações, para aprender a se adaptar, para lidar com frustração, para falar não. E enquanto você está fazendo tudo isso, ainda assim você tem que trabalhar, estudar, pensar no futuro, se adaptar, se encaixar para onde o mundo está indo. É uma idade maravilhosa, aproveitem. E contem comigo, contem com esse canal aqui para ajudar vocês nesse processo de desenvolvimento aí. E tamo junto. Assiste esse próximo vídeo aqui que eu deixei para vocês. Um abraço.